Primeiro, em 1940... Esses são os teóricos da conspiração. Da internet aqui, os dois. Quero ver. Vamos lá. Em 1944, foi firmado um acordo, é o famoso acordo de Bretton Woods, que ele vai começar a valer em 1945, em que foi firmado ali as bases do atual sistema monetário internacional, né? Ou pelo menos o que naquela época foi o sistema monetário. E naquele momento, esse acordo ele definia que existiria uma conversibilidade do ouro, ou melhor, do dólar em ouro, tá? Internacionalmente. Isso daí é uma longa história, né? Mas resumidamente a gente teve ali um momento do começo do século XIX até o comecinho do século XX, que foi a grande era do padrão ouro no mundo inteiro, tá? Então as moedas no mundo inteiro, elas eram conversíveis em uma certa quantia em dólares. Isso foi caindo em ouro, principalmente por conta da Primeira Guerra Mundial, né, e outras guerras. Isso foi caindo porque os países tinham que imprimir muita grana e não tinham dólar correspondente, né? Da vontade pública de ser fiscalmente responsável. Exato. Da sanha pelos governos de ser fiscalmente responsável e poder gastar mais do que a dívida futura que eles poderiam fazer sobre os próprios cidadãos. Isso, e aí, cara, isso foi abandonado. Só uma coisa, pode falar. O Ray Dalio, ele disse que o fim do padrão ouro se deu basicamente porque existia um risco de acabar o ouro nos Estados Unidos. Sim, também. As reservas americanas, elas foram caindo muito. Isso. E porque eles já se aproveitavam desse benefício, só que, ninguém vai cobrar. Não é que as reservas caíam muito. É que a dívida... Vamos lembrar assim, num padrão ouro, o que é uma nota de dólar? Uma nota de dólar é um IOU, né? É um título de dívida conversível em ouro. É tipo um cheque, né? Para o pessoal entender. Exato. Porque foi assim que, inclusive, surgiu o papel moeda. Exato. Então, era um cheque. E aí, conforme os Estados Unidos, então, depois do Bretton Woods, começa a virar moeda mundial, você começa a surgir o diagrama, o paradoxo de Triffitt, que é quando você a moeda global, existe uma demanda pela sua moeda. Então, se você tem uma quantidade... Isso é um problema. Se você tem X quantidades de ouro, você pode emitir X quantidades de dólar. Sim. Só que a demanda global começa a acelerar mais do que a sua X quantidades de ouro que você tem no caixa. Sim. Então, as pessoas querem produzir mais, querem tecnologia, e elas estão demandando mais dólar. E aí isso começa a se desencontrar. Necessariamente começa... Tem a questão avacalhada, né? Que é, óbvio, os países sempre querem gastar mais do que aquilo que eles arrecadam, e eles sempre encontram um jeito na moeda fiat de fazer isso, mas também existe essa outra questão que é, como você é reserva global, o mundo inteiro está sempre demandando mais moeda, porque o mundo inteiro quer fazer mais negócios, mais compras, mais bens e serviços, e para azeitar essas relações foi escolhido o dólar. E o paradoxo de Triffitt é esse, então é dizendo que assim, ao mesmo tempo que o mundo gera uma demanda de dólar e você precisa imprimir mais dólar, essa impressão maior gera um enfraquecimento, porque conforme você vai emitindo mais dólar, o lastro, seja qualquer que seja no padrão ouro, ou seja no fiat, a sua confiança da sua capacidade de pagar essas dívidas, vai se erodindo. Então a mesma força que demanda que você imprima mais dinheiro, também faz com que o dinheiro que você imprime seja cada vez menos confiável. E aí, por isso que, então, em 1971, lá quando o Nixon disse que ele vai sair do padrão ouro, os franceses, né, já vendo que isso ia acontecer, mandaram um navio, não sei se vocês sabem dessa história. Sim. Os franceses mandaram um navio. O De Gaulle. O De Gaulle mandou um navio para os Estados Unidos, falando assim, galera, o negócio é o seguinte, eu tenho um monte de dólar aqui, mas eu acho que vocês vão dar um calote no mundo, então, por favor, vocês podem me devolver meu ouro aqui, eu te dou meus dólares. E aí o Nixon falou, não vou. E deu um calote, e não foi só na França, tá? Quando ele fez isso, ele deu um calote no mundo inteiro. Sim. O mundo inteiro teve que engolir um calote dos Estados Unidos quando acabou a convertibilidade. Só que uma coisa interessante, né, que até o Ray Dalio coloca. O que houve de fato foi os Estados Unidos falando, bom, vamos dar um calote gigante em vocês. Sim. E os mercados reagiram muito bem. Diz que os mercados subiram durante, assim, tiveram um puta pregão. Claro, mas por quê? Vamos falar por quê. Porque qual era o lastro de valor? O lastro de valor era o ouro. Ouro, sim. Quando o Nixon dá esse calote, o que o mercado está entendendo? Está entendendo que dinheiro, título de papel, perde o valor. Então, o que eu vou fazer com o meu papel? Eu vou trocar por coisas que não vão perder valor.
O que são essas coisas que não vão perder valor? Ativos financeiros. Então, assim, aquele dinheiro que estava parado em dinheiro, em moeda fiduciária, ele começa a buscar segurança contra a desvalorização em ativos. O preço dos ativos, então, sobe. Né? Por isso que o calote gera essa externalidade. É tipo inflação. Quando tem inflação, o que acontece com o ativo financeiro? Sobe. Mas então, eu lembro desse relato do Ray Dalio, tanto é que foi uma aposta que ele perdeu, mas depois dessa questão do Nixon, a gente também vai ter o dólar, o ouro em um momento ali ele dispara, e depois a gente vai ter, cara, a inflação americana crescendo muito também. Vai vir os choques do petróleo e a desconfiança com o dólar vai bater junto. Tanto é que depois a gente tem aquele período ali da década de 80 que eles têm que subir muito os juros. Acho que era o presidente o Paul Volcker no Fed. E aí, enfim, dá uma quebradeira. Então, assim. Subir muito os juros. 15%. Eu subi muito dos juros americanos. Mas é pra combater a inflação, justamente. 15% que é a Selic de hoje. Tá? Isso assim, pra vocês terem ideia da não, mas historicamente para os Estados Unidos é altíssimo. Exato, da magnitude que foi, assim, cara, acho que na época do FHC a gente chegou a subir juros, se não me engano, posso estar falando bobagem, mas eu acho que na época do FHC a gente chegou a ter juros de 70% no Brasil. Cara, foi muito alto. É porque teve uma época ali, eu sei disso porque quando você pega, tipo, o quanto a Selic rendeu nos últimos 30 anos, ou nos últimos 20, de 30 dá uma média muito maior, porque ali no período do FHC tinha juros enormes, assim, por ano para estabilizar o real. Sim. Mas assim, o resumo é o seguinte, tá? A partir de principalmente 1917, os países vão abandonando essas reservas esse lastro em ouro. Os Estados Unidos, quando chega em 1933, tá, salvo engano, na presidência do Roosevelt, eles emitem uma ordem executiva para retirar também o lastro do dólar em ouro para os cidadãos americanos. Foi quando eles proíbem o cidadão americano de ter lingotes de ouro, barras de ouro, proíbem. E criminalizam. Então você, nos Estados Unidos, se você tivesse ouro na sua casa e você não entregasse esse ouro pro governo, você iria preso. Sim, um crime. Sim, e aí o Congresso americano ele ratifica isso em 1934, salvo engano, porém, a relação para outros bancos centrais, o lastro ele continuava existindo, né? Não tinha dentro dos Estados Unidos, mas para fora existia. Aí em 44, isso é oficializado com o fim da Segunda Guerra, vários países eles concordam que as suas moedas serão lastreadas no dólar e o dólar vai ser lastreado no ouro, né? Então eles poderiam eventualmente chegar e bater lá na porta, pegar o ouro de volta. As reservas americanas em ouro, elas vão caindo, porque os países eles vão pedindo isso aí, né? Então, se eu olhar o Fort Knox lá, as reservas de ouro deles vai caindo nos Estados Unidos de 44 até 71. E aí, o governo americano tem vários gastos. Eles têm os gastos da corrida espacial, eles têm os gastos ali da guerra do Vietnã e também de uma luta contra a pobreza que eles estavam fazendo naquela época. E esses três gastos combinados vão resultar ali, quando chega na presidência do Nixon, ele chegando e dando um calote global, né? Então ele chega e fala, agora não tem mais. O navio do De Gaulle, o navio de guerra do De Gaulle é a gota d'água, e o Nixon fala, olha, desculpa aí, franceses, mas não vai rolar. Calote no AJ. Isso. E aí, operadora, pode jogar aí o próximo slide pra gente, por favor? Só uma coisa, antes de passar pro próximo slide, uma coisa importante. Agora, recentemente, a França conseguiu ter o seu ouro de volta, não é? Não sei se chegou a ver. O que aconteceu? Eles queriam o ouro de volta. Aí a América não devolveu o ouro, mas indenizou a França no valor correspondente ao ouro, e eles fizeram uma compra de ouro em outros países da Europa, enfim, e estão agora com reservas de ouro dentro da França, que era correspondente ao que tinha nos Estados Unidos. Obviamente, o que pode ser pensado, né? Fizeram dessa forma porque logisticamente é melhor do que ter que mandar um navio buscar o ouro nos Estados Unidos. Mas tem uma segunda possibilidade. O Fort Knox está vazio. Tem esse papo, o que eu não acredito, particularmente. Que o Elon Musk falou da auditoria do Fort Knox, né? Existe esse papo aí, mas não sei. Tudo... Na verdade, o ouro do Fort Knox, ele é absurdamente subvalorizado, porque ele ainda tá com aquela taxa de onças Troy por dólar daquela época. Eu sou então, assim, existia inclusive uma possibilidade para os Estados Unidos, fiscalmente falando, seria eles pegarem e atualizarem aquele valor em dólar, que eu não vou lembrar agora exatamente quanto que era, mas era certamente menos de $1.000, provavelmente menos de $500 por onça Troy. Hoje em dia já tá mais de 5 mil, e eles atualizarem pro valor de hoje, e aí de repente, cara, você multiplicou muito o valor em ouro que eles têm para ajudar no balanço fiscal americano. Só que o problema é que se eles fazem isso,
eles passam um sinal de confiança pro ouro, né? Exato. Então, cara, esse que é o problema. É uma relação paradoxal, porque também, ao mesmo tempo, as pessoas que compram ouro acreditando na desvalorização do dólar, aumentam a capacidade de crédito americana, porque como eles são lastreados, eles são os maiores detentores de reserva de ouro. Né? Então, ao mesmo tempo que você compra ouro porque você não confia no dólar, você aumenta a capacidade de crédito americana, porque o ouro que eles têm também valoriza. Eles, se não me engano, acho que eles têm 40% da reserva mundial de ouro. É um negócio assim absurdo. Nenhum outro país chega nem perto sozinho contra os Estados Unidos. E o Eduardo Perales me corrigiu aqui, 45% na era FHC. Muito obrigado, é 45% mesmo.